Eu acho que o manchetômetro se diferencia de várias maneiras de outras pesquisas no campo. Primeiro, pelo seu caráter contínuo. Então, a gente está o tempo todo produzindo dados sobre a cobertura da imprensa. Isso nos permite não só estudar eleições, permite a gente estudar os períodos entre eleições. E entre esses períodos, por exemplo, movimentos sociais, na verdade, a gente já estudou e está estudando, tem um outro projeto ainda, de examinar como a mídia cobre movimentos sociais, né? A questão mesmo do monitor do novo debate econômico, que é um braço do manchetômetro, no qual a gente vê como a mídia cobre a questão da economia e da gestão da finança pública. Então, eu acho que esse caráter contínuo do manchetômetro permite que a gente tenha uma flexibilidade para criar ramos assim, de estudos por subtemas, né, diferentes. Eu acho que só o fato dele ter essa base de dados assim, o diferencia de qualquer outro projeto no Brasil. Não tem que eu conheça nenhum que tenha esse tipo de dado. Então, na verdade, os estudos de mídia foram uma área que surgiu para mim ao longo da minha carreira, porque, quer dizer, eu sempre me interessei pela mídia, pela cobertura da política e tudo mais, e sempre notei que a mídia tinha um ativismo desproporcional e bastante enviesado politicamente durante períodos eleitorais, e fora deles também. Mas assim, eu não pensava em estudar a mídia especificamente. E ao longo do tempo que eu fui estudando ação afirmativa, eu estudei muito políticas de ação afirmativa por muito tempo, eu notei que o debate sobre ação afirmativa, meu foco era o estudo do debate sobre ação afirmativa, ele se dava muito nos jornais e revistas, né? Inclusive os processos jurídicos contra as políticas de ação afirmativa muitas vezes usavam fontes jornalísticas, né, para mostrar os seus pontos, para, na verdade, oferecer evidências, geralmente em contrário das políticas, né? Aí eu resolvi fazer um estudo sobre a cobertura jornalística da ação afirmativa e daí isso me motivou a estudar realmente a cobertura da imprensa. E em 2012, quando eu era professor da Unirio, né, eu lembro que fazia 2 anos que a eleição de 2010 tinha ocorrido, eu acompanhei a eleição bem de perto, particularmente a cobertura da eleição, e fiquei bastante impressionado pela maneira como os jornais, né, chegavam a xingar a Dilma até, desqualificavam ela, publicavam matérias que não tinham pé nem cabeça, muito negativas e tal. Ou seja, militavam muito ardentemente contra Dilma Rousseff em prol do caso Zé Serra, na época. Inclusive é o ano da bolinha de papel, né, que é uma construção de escândalo jornalístico clássico, né? E aí eu resolvi estudar, tinha alunos da Unirio interessados nisso, a gente fez um grupo de estudo, estudar a eleição de 2010 e aplicar uma metodologia de análise de valências, que já tinha sido aplicada aqui no IESP pelo Doxa, quando era comandado pelo Marcos Figueiredo, ainda que era um pouco diferente, a gente redesenhou um pouco a metodologia, né? E começamos a analisar o material, colhemos o material, começamos a analisar o material de 2010. Só que demorou, assim, as coisas estavam demorando bastante, a codificação e tudo mais. No começo de 2014 que a gente começou a escrever as primeiras análises mesmo sobre a eleição de 2010 e já estava começando mais um ano eleitoral, mais uma campanha, então a coisa ia se replicar. Aí não sei quem teve a ideia de fazer um acompanhamento diário das notícias. Quer dizer, que não é só a ideia, né? A gente precisa ter a possibilidade de fazer esse acompanhamento diário, porque não adianta nada se a gente está fazendo a codificação diária das notícias e ela não aparece em lugar nenhum, né? Precisava fazer o acompanhamento, a codificação diária das notícias e, ao mesmo tempo, publicar isso em algum lugar. E a internet já permitia isso. Então, a gente montou uma equipe com codificadores, programadores e lançou o manchetômetro no meio do ano. De lá para cá, o manchetômetro continua em plena atividade, então a gente tem assim uma base de dados enorme com a cobertura da política e da economia feita pelos grandes jornais brasileiros, Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão e pelo Jornal Nacional. E daí, a partir daí, a gente fez outros projetos, né? Teve tantos outros projetos, inclusive a coisa a Vaza Jato, a gente fez estudos específicos sobre a Vaza Jato, Lava Jato,
A gente fez uma comparação com a eleição de 1998, para ver 2014, 98 tem muita coisa parecida. A gente fez um estudo sobre lua de mel, assim, a quantidade de produtos desde então é muito grande. A gente começou também a trabalhar com redes sociais e mais recentemente até com novas metodologias de estudo da esfera pública. Eu acho que o manchetômetro se diferencia de várias maneiras de outras pesquisas no campo. Primeiro, pelo seu caráter contínuo. Então, a gente está o tempo todo produzindo dados sobre a cobertura da imprensa. Isso nos permite não só estudar eleições, permite a gente estudar os períodos entre eleições. E entre esses períodos, por exemplo, movimentos sociais, na verdade, a gente já estudou e está estudando, tem um outro projeto ainda, de examinar como a mídia cobre movimentos sociais, né? A questão mesmo do monitor do novo debate econômico, que é um braço do manchetômetro, no qual a gente vê como a mídia cobre a questão da economia e da gestão da finança pública. Então, eu acho que esse caráter contínuo do manchetômetro permite que a gente tenha uma flexibilidade para criar ramos assim, de estudos por subtemas, né, diferentes. Eu acho que só o fato dele ter essa base de dados assim, o diferencia de qualquer outro projeto no Brasil. Não tem que eu conheça nenhum que tenha esse tipo de dado. Olha, eu acho que teve muitos resultados significativos. Infelizmente, os resultados não diferem muito na sua conclusão, né, porque a maioria deles mostram um viés político muito forte da grande imprensa brasileira. E uma coisa que parece ser muito grave é que eles denotam a falta de pluralismo interno de cada um dos grandes jornais, né, e a falta de pluralismo externo, ou seja, tomado como um todo, esses grandes meios de comunicação que cobrem ainda hoje, mesmo com a existência das redes sociais, a maior parte da produção de notícias no Brasil, né? Uma falta de pluralismo externo também, porque você vê dentro do conjunto dessa cobertura jornalística, eles quase sempre concordam sobre os mesmos assuntos, se posicionam da mesma maneira sobre os mesmos assuntos e mantêm, assim, eu diria que no centro do seu posicionamento político e também econômico, uma defesa doutrinária da posição fiscalista, da posição ortodoxa da política econômica, ou seja, a defesa das privatizações, da diminuição do gasto público, de uma maneira religiosa que não permite, na verdade, os seus leitores terem acesso a interpretações alternativas desses assuntos que são tão importantes. Esse é só um exemplo, mas é um exemplo muito central. E os jornais não têm pluralismo qualquer internamente, ou muito pequeno, e como um conjunto também não tem. Então, eu acho que esse é o maior achado, e é um achado que a gente precisa continuar renovando, né? Mas a gente tem achados pontuais também. A comparação da eleição de 98, por exemplo, com 2014, que foram duas eleições de reeleição, uma de um candidato do PSDB e outra do PT, mostraram coberturas diametralmente diferentes, ainda que os contextos econômicos, precisa usar como controle, né? Contextos econômicos fossem, inclusive porque os contextos econômicos eram totalmente desfavoráveis ao candidato do PSDB em 98 e favoráveis a Dilma em 14, mesmo assim a cobertura foi completamente enviesada contra a Dilma Rousseff. Mostramos também a cobertura sobre o Lula, que não é uma cobertura eleitoral, porque o Lula na época não está concorrendo a nenhuma eleição, né, durante a Lava Jato. E a maneira como ele foi, assim, de uma maneira, recebeu uma cobertura extremamente negativa da mídia, mesmo em situações em que as decisões, por exemplo, judiciais a respeito dele, estiveram muito próximas do empate, como na votação do habeas corpus, né, quando ele já estava preso. Então, a cobertura da Vaza Jato, a gente mostrou, por exemplo, como a Vaza Jato, ou seja, as informações sobre as trocas de mensagens vazadas do WhatsApp, se eu não me engano, do Sérgio Moro, dos procuradores, como só alguns jornais, ou particularmente a Folha de São Paulo, publicou, na verdade, várias daquelas informações, enquanto jornais como o Globo e o Estadão se mostraram como se nada tivesse acontecendo, ou seja, rejeitaram, não agendaram aquela cobertura.
Mostramos que o Temer teve uma lua de mel dos sonhos, por exemplo, enquanto a Dilma não teve lua de mel nenhuma. Assim, a quantidade eu acho que de resultados que a gente obteve ao longo dos anos é muito impressionante. Esse foi outro resultado que a gente obteve ao analisar a cobertura do governo Bolsonaro, não somente da figura do Bolsonaro, mas também de pessoas importantes do governo Bolsonaro na época, que eram particularmente o Paulo Guedes, que dirigia política econômica, uma política econômica, inclusive, que tinha princípios muito alinhados com a própria defesa que os jornais fazem de uma agenda, né, que se chama neoliberal, ortodoxa da economia, e o Sérgio Moro, que tinha sido campeão da Lava Jato, também incensado pelos jornais. E aí você vê claramente que o Bolsonaro ele sempre recebeu uma cobertura bastante negativa, né? Da imprensa, dos grandes jornais e do Jornal Nacional também. E durante, tanto como candidato, quanto ele era candidato em 2018, quanto depois que ele se tornou presidente ao longo de sua presidência. A mesma coisa não acontecia com Paulo Guedes, apesar de ter feito uma gestão desastrosa da economia, ao meu ver, mas né, pelo menos não exitosa da economia, né, teve uma cobertura bastante benigna, eu diria. Né? Ou seja, que no caso da cobertura de imprensa, a gente sabe no Manchetômetro que assim, a gente pode considerar benigna uma cobertura que tem muitos neutros e quase nenhum negativo. Que a cobertura da mídia raramente é laudatória, raramente tem muitos favoráveis. Com algumas exceções, por exemplo, né? Aécio em 2014, o Fernando Henrique em 98, como a gente viu, esses realmente recebiam muitos favoráveis. Mas Paulo Guedes nem tantos, alguns tal, mas bastante neutra e uma cobertura bastante volumosa. E o Sérgio Moro também, ou seja, cobertura benigna da mídia, mesmo depois de ter se tornado ministro do Bolsonaro. Né? Então, e eu acho que assim, um dado importante a se registrar é que durante a campanha de 2018, a mídia, apesar de criticar o Bolsonaro, meio que colocou o PT, enquadrou o PT, né, que concorria com o Bolsonaro naquela eleição, como se fosse uma ameaça à democracia comparável ao bolsonarismo. Eu acho que a mídia tem uma relação assim omissa, né, com o militarismo, com essa herança militarista no Brasil, com os crimes da ditadura militar, em parte porque ela colaborou, né, os jornais colaboraram por um longo tempo com a ditadura, apoiaram a ditadura, colaboraram com a repressão, alguns mais que outros, mas então eu acho que é um assunto um pouco tabu que não é explorado. Eu acho que assim eles não são particularmente fãs dessa coisa do Bolsonaro de transformar a administração pública numa administração de militares, mas quando o Bolsonaro venceu, assim houve uma adesão meio de uma lua de mel, eu acho, né? Então alguns desses meios vieram falar que não era um grande problema isso. E mesmo agora, com essa tentativa de golpe que a gente teve no começo de 2023, eu acho que a mídia não tirou o foco dos militares, entendeu? Não fez uma cobertura. A questão o agendamento da nossa mídia é um agendamento muito politizado. Então, por exemplo, assim, cadê as investigações sobre o que ocorreu durante o golpe? Isso é muito pouco explorado, eu acho. E isso é uma coisa intencional. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista geral, eu diria que a omissão é a tônica da cobertura da questão da militarização no Brasil. A relação da imprensa com as ideologias políticas é muito pautada na aderência que a imprensa tem religiosa a essa doutrina ortodoxa, ou seja, a ideia de que o Brasil está melhor quanto mais liberal ele for do ponto de vista de Estado pequeno e setor privado enorme que toma conta de todos os serviços. Então, isso me parece ser o norte da cobertura em grande medida, porque em relação a valores, por exemplo, né, a mídia é razoavelmente progressista. Né? Ela não é uma mídia muito aferrada a valores tradicionais, eu acho. Né? Mas essa agenda econômica é uma agenda central.
Então, e ela explica um pouco o posicionamento da mídia ao longo desse tempo todo, porque você veja, durante o governo Fernando Henrique, durante o governo do PSDB, e mesmo no apoio que a mídia teve ao Collor, era o apoio a uma agenda neoliberal, né, a uma agenda de diminuição de Estado, corte de gasto público, privatização. Apoiaram de uma maneira assim. Em relação ao Collor, eles depois viraram e defenderam o impeachment, assim, em grande medida, devido à questão da corrupção. A gente pode até discutir qual o papel da corrupção nessa coisa toda, né? Eu acho, tem uma tese também sobre isso, mas... E aí, assim, apoiaram o Collor, depois resolveram que ele devia ser empichado, apoiaram o movimento pelo impeachment, apoiaram fortemente o governo Fernando Henrique Cardoso, e a reeleição do Fernando Henrique, inclusive. E o governo do PT, obviamente, foi alvo assim, de campanhas de cobertura negativa muito, muito desfavorável. A não ser no começo do primeiro governo Lula, que houve uma lua de mel ali, que assim, a razão por isso dizem que é, na verdade, o endividamento dos meios de comunicação. Eu não sei, realmente não conheço a fundo esse assunto, não sei qual é a razão dessa lua de mel, mas depois da lua de mel, assim, a partir de 2004, eu diria, a mídia embarcaria na construção do escândalo do Mensalão, né, que é uma marca criada pela mídia, inclusive esse nome, e depois, assim, isso na verdade, esticado ao máximo possível, porque tem o escândalo, depois tem o julgamento do escândalo, eles esticam, sempre trazem de volta. E aí, 10 anos depois, a Lava Jato. Então a gente tem assim praticamente 20 anos, 20 não, mas uns 16, 17 anos de cobertura da política, né, contra o Partido dos Trabalhadores. E em grande medida o que a mídia rejeita no Partido dos Trabalhadores é o desenvolvimentismo, é a ideia que o Partido dos Trabalhadores, centro-esquerda, tem de que o Estado deve ser um indutor de bem-estar social, de políticas sociais, porque a mídia também se opõe a políticas sociais, né? Se opôs historicamente ao salário mínimo, se opôs às cotas, né? É a favor de reforma da Previdência para cortar os gastos com a Previdência. Então, assim, se opôs à Bolsa Família, se opôs aos mais médicos. Se você olhar o rol de pequenas militâncias que a mídia teve em relação a essas políticas públicas, é sempre no lado oposto da política social. Então, essa me parece ser a grande tônica. Se opôs ao governo do PT, né? A ponto de ter colaborado muito para ter sacado o PT do poder com o impeachment da Dilma Rousseff. Apoiou de maneira decidida Michel Temer, que levava uma agenda muito neoliberal à presidência da República. E depois fez esse papel do Bolsonaro, que foi criticar o Bolsonaro, obviamente por sua personalidade bombástica, disruptiva, mas preservar, por exemplo, os representantes dessa política econômica, que era uma política econômica também de viés fiscalista, de diminuição do Estado, de direita, podemos dizer. Eu acho que a gente contribui para a democratização da política brasileira, informando as pessoas interessadas nesse assunto sobre qual é o real conteúdo da cobertura, dando perspectiva para as pessoas. Porque assim, eu mesmo, quando não tinha o manchetômetro, lia jornal todo dia e tinha uma impressão forte que havia um problema sério com o jornalismo brasileiro. Mas nunca tinha sentado para fazer contar, entendeu? Poder medir exatamente de quanto é esse viés, como ele se aplica, em que situações ele se aplica mais ou menos. Então, só com o manchetômetro que a gente pode fazer isso. Eu acho que isso é importante, né? Ainda que a comunicação tenha se tornado muito mais complexa com a ascensão das redes sociais ultimamente, os grandes meios de comunicação ainda ocupam um lugar muito importante na produção da informação, né, jornalística, das notícias. Então, eu acho que continua tendo uma utilidade bastante grande. Atualmente, no Manchetômetro, a gente tem 3 produtos principais, que são relatórios. Um é um relatórios semanais, na verdade. Nós temos o Doni, que é o De Olho na Mídia, que faz um resumo da cobertura do Manchetômetro dos 3 jornais, dos 3 jornalões, para governo, né, governo federal e o presidente. E a gente faz um relatório todas as semanas, quais foram os trending topics, como diz, ou seja,
os temas que mais bombaram na cobertura jornalística, que tipo de artigo, que tipo de texto jornalístico se posicionou, né, valências por texto jornalístico em relação à presidência da República, ao governo da presidência da República. A gente faz também o Política nas Redes, que é um relatório que examina o debate político no Instagram e no Facebook em relação aí a trending topics, ou seja, temas que ganharam momento, que ganharam muita divulgação nessas redes sociais. Aí a gente vai lá e faz uma análise disso, vê quem postou mais, quem teve mais sucesso nas postagens, né, como esse debate se desenrolou nas redes sociais. E, por fim, a gente produz também o Monitor do Debate Público, que é um relatório sobre grupos focais que a gente conduz no WhatsApp com cidadãos que pertencem a ideologias diferentes. A gente tem 5 grupos que são recrutados Brasil afora, né, cada um com 15 participantes, de pessoas que votaram no Bolsonaro e apoiam a invasão dos prédios dos edifícios dos 3 poderes, da Praça dos 3 Poderes, o que a gente chama de bolsonaristas convictos, bolsonaristas moderados que votaram no Bolsonaro no segundo turno, mas não apoiam a invasão, um grupo que a gente chama de flutuantes que não votaram no Bolsonaro, nem no Lula, ou não foram votar, um grupo que a gente chama de Lula descontentes, que são pessoas que votaram no Lula, mas não aprovam o governo, e um grupo que a gente chama de lulistas, que votaram no Lula e continuam apoiando o governo. E a gente coloca questões semanais para eles, eles respondem e a gente faz um relatório. Além disso, o gráfico e todo o material que a gente produz, que a gente coloca no site do Manchetômetro, o gráfico, qualquer usuário pode acompanhar a cobertura, produzir suas próprias análises ali, só escolhendo os meios que ele quer, o objeto de pesquisa, né, se é governo federal, Arthur Lira ou Lula, qualquer pessoa. Né, a gente tem várias opções ali. E o período também. Eu acho que o avanço da inteligência artificial na sociedade como um todo, uma coisa assim que a gente ainda está esperando, está esperando os resultados para avaliar. A questão é que ela continua evoluindo, então nunca dá para você parar de fato. Quer dizer, é possível parar e fazer uma avaliação do que aconteceu até agora, eu acho. É um desafio enorme, porque ela oferece várias maneiras de se fazer as coisas, eu acho. E ao mesmo tempo, assim, parece que os resultados nem sempre são tão confiáveis assim, né? Então a gente está tentando modelos de análise que usa programação com IA para codificar textos, né? Ainda não obtivemos nenhum que fosse assim tão bom quanto a codificação humana, né? Mas a gente está tentando ver se os modelos melhorando, a gente consegue aproximar, pelo menos, para algum tipo de análise mais controlada, para ver se ele consegue ter um resultado melhor. Porque isso eu acho que assim, potencializa muito o nosso trabalho, como potencializa o trabalho de muita gente em várias outras áreas. Eu acho que o manchetômetro, a aspiração para o futuro seria, de fato, conseguir fazer um tipo de análise da cobertura jornalística que fosse, que se estendesse aos portais noticiosos dos grandes meios, porque eles continuam tendo um papel principal na informação do público, né? E, de alguma maneira, integrasse a automação de análise para a gente poder ter resultados com um número maior de textos, ou seja, com mais big data, como diz a big data, dependendo do sotaque, e de fato expandir o número de fontes, né? Eu acho que o caminho é de fato a expansão para essa possibilidade de poder codificar e analisar mais volume de dados do que a gente pode hoje em dia.